Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de catalogação. Meu nome é Fabrício e esse vídeo é parte de uma série de vídeos sobre o formato Mark 21 para dados bibliográficos. O campo 008, elementos de dados de tamanho fixo, é um campo não repetível que inclui informações sobre o registro e sobre o documento descrito nele, sendo que algumas das informações presentes no campo 008 estão presentes também em outros campos do registro Mark 21. O campo 008 contém 40 caracteres divididos em posições. Essas posições vão de 0 a 39. As posições de 0 a 17 e de 35 a 39 possuem os mesmos significados para todos os tipos de documentos. Já as posições de 18 a 34 têm diferentes significados dependendo do tipo de documento descrito no registro. Podemos observar essa diferença na posição 18. Para livros, esta posição é utilizada para indicar a presença e o tipo das ilustrações. Para partituras, ela é utilizada para indicar a forma da composição, e para recursos contínuos, como as publicações periódicas, ela é utilizada para indicar a frequência de publicação. A seguir, falaremos sobre as posições do campo 008, que são utilizadas para todos os tipos de documentos, e sobre aquelas que são utilizadas somente para livros. As primeiras posições do campo 008 são utilizadas para indicar a data de criação do registro. De modo geral, essa data é preenchida automaticamente pelo sistema. A posição 6, tipo de data, é utilizada para especificar o tipo da data de publicação do documento. As principais opções para o preenchimento desta posição são: letra S, quando temos uma única data relacionada ao documento, seja ela a data de publicação, de distribuição ou de produção, podendo ser uma data exata ou uma data provável. Letra T, quando temos uma data de publicação, distribuição ou produção e uma data de copyright. Geralmente, essa opção é utilizada quando as datas de publicação e de copyright são diferentes e a instituição escolhe registrar as duas datas. Letra C, quando temos um recurso contínuo que ainda não foi encerrado, por exemplo, um periódico. E letra N, quando não foi possível identificar nenhuma data associada ao documento. As posições seguintes são preenchidas de acordo com a opção escolhida na posição 6. Ao preenchermos a posição 6 com uma posição que inclui duas datas, por exemplo, a letra T, data de publicação e data de copyright, devemos preencher as posições de 7 a 10 com a primeira data e as posições de 11 a 14 com a segunda. Ao preenchermos a posição 6 com uma opção que inclui apenas uma data, por exemplo, a opção S, única data conhecida ou provável, devemos preencher as posições de 7 a 10 com essa data e deixar as posições de 11 a 14 em branco. As posições de 15 a 17 são utilizadas para indicar o código do país em que o documento foi publicado. Este código é obtido a partir da lista de códigos de países disponível no site do Mark 21. Para publicações nacionais, algumas bibliotecas brasileiras indicam o estado em que o documento foi publicado, e não o país. Para isso, elas incluem a letra B após a sigla do Estado brasileiro. As posições de 18 a 21 são utilizadas para especificar os tipos de ilustração presentes no documento. Com essas posições, é possível especificar até 4 tipos. Para os casos em que não há ilustrações, as 4 posições são deixadas em branco. Quando há ilustrações, mas não há necessidade ou a possibilidade de identificar quais são os tipos de ilustração, basta preencher a primeira posição com a letra A e deixar as 3 posições seguintes em branco. A posição 22 é utilizada para indicar o público ao qual o documento se destina, ou seja, seu público-alvo. A posição 23 é utilizada para indicar a forma do documento. A forma do documento está diretamente relacionada ao seu suporte. Os códigos utilizados com maior frequência para o preenchimento da posição 23 são: letra R, para documentos impressos utilizando uma fonte de tamanho regular, ou seja, não ampliada, e letra O, para documentos disponíveis online. As posições de 24 a 27 são utilizadas para especificar a natureza do conteúdo, por exemplo, se o documento é um dicionário, uma patente, uma legislação ou um manual. Nessas posições é possível escolher até 4 códigos para representar a natureza do conteúdo. A posição 28 é utilizada para indicar se o documento é uma publicação governamental e, caso seja, qual o nível do governo. A posição 29 é utilizada para indicar se o documento é uma publicação resultante de uma conferência. Essa posição é preenchida com o valor 1 durante a catalogação de anais de eventos. A posição 30 é utilizada para indicar se o documento é uma coletânea de obras organizada e publicada em homenagem a uma pessoa ou a uma entidade coletiva.
A posição 31 é utilizada para indicar se o documento possui índice ou não. A posição 33 é utilizada para especificar a forma literária do documento. A posição 34 é utilizada para indicar se o documento é uma biografia ou não. As posições de 35 a 37 são utilizadas para indicar o idioma predominante no documento. Essas posições devem ser preenchidas com um dos códigos da lista de códigos de idioma disponível no site do MARC 21. A posição 38 é utilizada para indicar se houve alteração no registro. Na maior parte das vezes, esta posição é deixada em branco, o que indica que não houve alteração. A posição 39 é a última posição do campo 008 e tem por finalidade indicar o tipo da instituição responsável pela criação do registro. Quando a instituição não é uma agência bibliográfica nacional, por exemplo, uma biblioteca nacional, e nem um programa de catalogação cooperativa, é utilizada a opção D. Este foi um breve resumo sobre o campo 008 do formato MARC 21 para dados bibliográficos. A descrição completa deste campo e de suas posições está disponível no site do MARC 21.